Glória a Deus, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Josué, capítulo 24 e o verso de número 15. Glória a Jesus. Nós vamos ler, irmão, a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram os vossos pais, da além do Eufrate, e no Egito servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu ao povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele que nos fez subir a nós e ao nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Levante as mãos, ore comigo. Senhor nosso Deus, Senhor, fala ao coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo, dirige as minhas palavras, Senhor, que eu não fale nada mais, nada menos do que a tua palavra. Faz assim ao coração do teu povo, ministra aos nossos corações, de maneira que sejamos ministrados e ensinados. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Tome aí o teu assento, deixa o Senhor, o eterno Deus, irmãos, ministrar ao teu coração. Lembrando a igreja que você tem liberdade de exaltar o Senhor, de glorificar o seu nome, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Irmãos, a palavra de hoje, o tema será: seja uma influência positiva para a sua família. 1, 2, 3. Seja uma influência positiva na sua família. Quando nós lemos Josué, capítulo 24, o verso 1, Josué está se despedindo do povo, e no verso de número 14, ele está falando ao povo sobre a renovação da aliança com Deus. A palavra mostra que dentre a vasta multidão que saiu da terra do Egito, apenas Josué e Calebe, eles entraram na terra prometida. Josué, ele foi o sucessor de Moisés, teve o privilégio dado por Deus de conduzir o povo até a terra prometida. Josué foi um homem que Deus escolheu para que ele pudesse fazer o povo herdar a terra que Deus havia dado por juramento aos seus pais. Você percebe que aquele lugar, aquela terra prometida, era um local habitado por povos pagãos que adoravam outros deuses ou variedade de deuses estranhos. E Josué, agora conduzindo aquele povo, não era mais o mesmo povo que saiu da terra do Egito, porque aquele povo que saiu lá do Egito, eles morreram no deserto. Agora eram os filhos, era a nova geração que estava entrando na terra prometida. E aquele povo que estava entrando na terra, eles não tinham a mesma confiança, a mesma dedicação ou a mesma experiência que os seus pais tiveram quando eles saíram da terra do Egito.
porque esta nova geração que estava entrando na terra, a maioria deles não viram Deus abrir o mar vermelho, não viram o maná cair do céu. Então Josué se preocupa, porque eles estão entrando em uma terra, que naquela terra é uma terra prometida, mas ali havia influência de deuses pagãos, porque o povo da terra, ele adorava diversos deuses. Então Josué vai chamar o povo e vai fazer com eles uma renovação de aliança, e vai fazer com que um povo assuma o compromisso de servir a Deus, de andar realmente compromissados, e que eles pudessem temer ao Senhor. Então Josué diz: agora pois, temei ao Senhor e servi com integridade, com fidelidade. E Josué diz ao povo: deitai fora, tirai os deuses a quais serviram os vossos pais da além do Eufrate no Egito, e servia ao Senhor. Agora Josué fala ao povo: porém, se vos parece mal, se essa decisão é difícil para vocês, se essa decisão de servir a Deus é difícil para vocês, então vocês podem escolher hoje a quem vocês queiram servir, se é aos deuses que serviram vossos pais, aqueles que estavam além do Eufrate, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitai. Aí Josué olha para o povo e diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando Josué fala essa palavra ao povo, a resposta do povo a Josué foi: então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Agora o povo, irmão, ele vai lembrar das grandezas, dos feitos, das obras que Deus fez quando tirou seus pais da terra do Egito. Verso 17: porque o Senhor nosso Deus é Ele que nos fez subir, a nós, nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Quando Josué diz ao povo: se vocês acham difícil servir a Deus, se essa decisão é difícil para vocês, se vos parece mal servir ao Senhor, vocês podem escolher aos deuses que vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora o povo vai dizer a Josué: longe de nós, Josué, longe de nós abandonarmos o Senhor, longe de nós deixarmos o Senhor, porque o Senhor nos tirou nossos pais do Egito, tirou com mãos fortes, fez uns grandes milagres, nos conduziu até aqui. Então o que é que nós aprendemos, irmãos? O que é que nós aprendemos? O povo de Deus, ele não pode ser deixado ser influenciado. Josué propõe para o povo servir a Deus, porque Josué estava preocupado que quando o povo chegasse na terra que foi prometida por Deus, o povo pudesse ser influenciado pelo costume dos povos da terra, ou seja, o povo viesse deixar o Senhor e seguir a outros deuses, seguir os deuses dos amorreus, os deuses da além do Jordão. Então Josué se preocupa com essa decisão. Por quê? Porque o povo de Deus não poderia ser um povo influenciado, mas um povo que influencia. Quando o povo chegasse na terra, não era para o povo deixar ser influenciado pelo costume dos povos que moravam ali ao redor, mas o povo de Deus deveria ser um influenciador. Você já viu, irmão, que o meio define quem a pessoa é? Mas Josué estava mostrando ao povo que mesmo o povo habitando no meio de outros povos,
eles poderiam fazer a diferença, e eles poderiam decidir em servir ao Senhor. Eles poderiam influenciar aqueles povos e não ser influenciados. Hoje a gente está vivendo quase a mesma preocupação, né, irmão? De pessoas sendo influenciadas. Cristãos, em vez de ser um influenciador, em vez de influenciar pessoas a chegar a Cristo, estão sendo influenciados a deixar a Deus, a abandonar a Deus. O povo de Deus, ele é o sal da terra. O povo de Deus é a luz do mundo, irmão. Em vez de sermos influenciados, devemos ser o influenciador. O ambiente que nós estamos não pode nos influenciar. Nós temos que influenciar o ambiente. Agora, seja uma influência positiva para a sua família. Agora nós temos aqui 4 lições a observar. Primeiro, a família, ela deve ter uma liderança firme. Grifa aí na tua Bíblia, ou então anota aí. A família, ela deve ter uma liderança firme. O povo de Israel, irmão, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, eles entraram até então na terra prometida. A geração que saiu do Egito morreu lá no deserto, e a geração que nasceu agora no deserto, né, eles não conheciam tanto a Deus. A terceira geração que nasceu na terra prometida já não conhecia mais a Deus, e Josué tinha plena consciência dos riscos que a segunda geração enfrentava. Ele estava, irmão, entrando numa terra idólatra, porque a terra que Deus estava prometendo ao povo, antigamente morava nela, ou ainda tinha povos ali que adoravam outros deuses, vizinhos, amorreus, que servia outros deuses além do Jordão. Era um povo idólatra, e Josué estava preocupado que o povo, ao entrar na terra, fosse influenciado. Por isso que Josué vai dizer: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão de Josué nos ensina que a família deve ter uma liderança firme. A decisão que Josué está tomando é uma decisão de um líder firme. E ele está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como se Josué estivesse dizendo à sua esposa: eu e a minha esposa e os meus meninos, nós serviremos ao Senhor. Josué não vai perguntar lá para os filhos dele se os filhos deles queriam servir a Deus, não, irmão. Josué decide: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque a gente está vivendo hoje uma geração de líderes, de pais. Se o menino desse tamanho, uma tampinha, disser que não quer vir, aí o pai deixa, irmão. Que liderança firme é essa? A família deve ter uma liderança firme. Eu escutei sempre da minha mãe: quando você morar aqui pode estar com a barba no pé, mas quem dá ordem é a mamãe. Tá certo, tá errado não. Quem está comigo, levante as mãos. Irmãos, olha aqui para mim. O povo ao redor era povos pagãos. Misturar-se com eles por meio de casamento misto, ou aderir à fé deles, seria algo fatal. Então Josué desafiou o povo a temer a Deus e a seguir com integridade. Josué vai desafiar o povo a dizer: vocês podem decidir a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu serei uma influência positiva para a minha família. Irmãos, olhe para mim agora. Josué desafiou o povo a seguir a Deus com integridade, e ele se tornou o exemplo. Olhe para alguém e diga: Josué se tornou o exemplo.
Josué foi um líder, irmão, que não terceirizou a responsabilidade. Ele não abdicou da sua liderança espiritual da família. Ele poderia ter terceirizado a responsabilidade. Ele poderia ter olhado para a família e para os filhos e dizer, ele poderia ter dito, olha, vocês decidem aí, se vocês querem servir a Deus ou não. Mas Josué, irmãos, ele era uma liderança firme. E ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante as tuas mãos que eu vou entregar. Menino, irmão, de 5 anos, decide não, pega ele e traz, levanta as tuas mãos. Você é uma liderança firme, dentro da sua casa, dentro da sua família. Josué não terceirizou a responsabilidade. Irmãos, ele não abriu mão da liderança espiritual da família. Ele poderia ter olhado para a esposa e ter dito assim, olha mulher, tu decide se esses meninos aí vão servir a Deus. Não. Ele tomou a decisão e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olhe para mim agora, igreja. Precisamos hoje de homens de verdades, homens de honra, líderes que tenham coragem de liderar a sua própria família. Levante as tuas mãos, levante a mão, diga homem de verdade. É homem que lidera, que não tem medo da mulher não, irmão, que lidera mesmo, que tem autoridade de Deus, uma liderança firme. Se a família não tiver uma liderança firme, irmão, o menino sai de manhã, chega no outro dia, porque não tem uma liderança firme. Não tem uma liderança firme. Olha aqui para mim, irmãos, precisamos de homem de verdade, homem de honra, líderes que tenham coragem de liderar a sua própria casa. Josué não abriu mão da liderança espiritual da sua casa. E nessa palavra ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma liderança firme, irmão, um pai firme, um marido firme, ele não fica perguntando se o menino quer não, ele ordena. Eu faço assim com o meu, eu faço olhar, bora, é agora, e nem repito mais, que é uma liderança firme. A mãe dele ainda fala repete mais 5 vezes, eu só uma. Por quê? Uma liderança firme. A liderança firme, irmão. Segunda lição que nós aprendemos aqui: sirva ao Senhor com toda a sua família. Nós devemos ser uma influência positiva. Então, se eu quero ser uma influência, eu não posso querer que a minha filha, meu filho sirva e eu fora. Não vai funcionar. Eu tenho que servir a Deus com a minha família. Se você quer que os teus filhos orem, então tem que ver você orando. Se você quer ver os teus filhos na igreja, você tem que vir para a igreja. Olhe para mim. Sirva ao Senhor com toda a sua família. Irmão, Josué desalojou os povos que viviam em Canaã e tomou posse da terra. Mas o povo não se livrou da sedução, da influência daqueles deuses. O povo ainda estava querendo servir a outros deuses. Agora Josué conclama ao povo e conclama a sua casa para identificar a tendência de cada um, e depois ele toma a decisão. Irmãos, ele não negociou os princípios. Olhe para mim agora, olhe com muita educação para alguém, diga, não negocie os princípios. Não negocie os princípios de Deus. Ele não colocou, irmão, a sua fé no balcão das negociações, mas ele decidiu, eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Ele não negociou, irmãos, e ele não delegou a responsabilidade para outros.
Ele mesmo assumiu a responsabilidade. Porque precisamos de um homem de honra que lidere a sua família no serviço de Deus. Você tem que liderar a sua família no serviço de Deus. Olhe para mim. Incentive os seus filhos a vir para a igreja, participar da igreja, participar do culto, das atividades. Ordene mesmo, não pergunta se quer não. Você vai servir a Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos. E nós, irmão, precisamos servir ao Senhor com toda a nossa família. Josué poderia ter passado a responsabilidade. Agora olha aqui para mim. Muitos pais estão confusos, sim ou não? Sim. Muitos pais estão confusos e a sua família está à deriva, ó. A sua família está sendo destruída. E ela está sendo à deriva aos olhos do próprio pai. O pai está vendo e não está tomando nenhuma atitude que possa mudar essa situação, porque deixaram de assumir a liderança espiritual da sua casa. Olhe para mim. Uma vez eu falei para um irmão meu falei. Ele se meteu um período em bebida e eu disse: quantas vezes, eu sou mais velho, tu viu o papai segurando eu em escada aqui, seu cabra? Tu já viu? Não, mano, nunca vi. Pois é. Você não é obrigado a ser crente, mas você é obrigado a ser um cidadão. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Sim ou não? Sim. Você não é obrigado a ser um crente, mas você é obrigado a ser um cidadão direito. Pai nunca me segurou em escada aqui, eu bebo. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmão, devemos servir a Deus. Olha aqui para mim. Porque pais deixaram de assumir a liderança. Que Deus levante homens, levante as mãos assim, todos os homens, que Deus levante homens piedosos, que tenham coragem de conduzir os seus filhos no caminho de Deus. Que Deus levante mulheres que tenham coragem de conduzir as suas filhas no caminho de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque estamos vivendo tempos de frieza espiritual. Estamos vivendo hoje influências, apostasias. E se você não tomar a liderança espiritual, se você não for uma influência positiva para a sua família, a tua família pode ir à deriva. Terceira lição que nós aprendemos: restaure o culto doméstico dentro do teu lar, irmão. Chame esses meninos para orar contigo. Coloque esse menino para louvar a Deus contigo. Quem está comigo, levante as tuas mãos. E uma coisa que eu quero orientar aqui, irmão: nunca traga brinquedo para sua criança brincar na igreja. Não faça isso. Não. Coloque ela para sentar direitinho do seu lado, que ela entende. Sim ou não? Ela entende os vídeos que você coloca para ela assistir lá no celular. Por que ela não entende a palavra? Restaure o culto doméstico. Irmão, o nosso lar precisa ser um templo de adoração a Deus. Olhe para mim. Como é que você quer que a tua criança, os teus filhos, louve a Deus na igreja, se elas passam o dia inteiro com o celular na mão, só vendo besteira? Não tem um louvor em casa, não tem uma adoração em casa, não tem um momento de oração em casa. Quando chegar na igreja, ela não vai nem querer saber o que é louvar. Ela vai achar ruim até o culto. Não, mas culto é chato demais, porque não há uma cultivação de um culto do lar dentro de casa, uma adoração dentro do lar, um momento de louvor e de adoração, irmão, com a família. A Bíblia precisa estar no centro do nosso lar, no centro da nossa casa. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Precisa, irmão, precisa estar no centro da nossa casa. Precisamos buscar um momento para nós se reunir e buscar a Deus.
Momento de nós se reunir para nós louvarmos ao Senhor. Uma família que estuda a Bíblia e ora em conjunto supera todas as dificuldades da vida. Convide, irmã, os seus filhos, suas filhas, sua esposa para ler a palavra, para estudar junto, para louvar a Deus junto. Restaure o culto doméstico. Chame esse rapaz e coloca de joelho. Assim que eu faço com a minha esposa e o menino. Ora, ajoelha aqui, vamos orar, bora clamar a Deus, vamos falar com Deus. E eu digo para ele, ajoelha aqui, busque pela sua saúde aqui. Deus é Deus que faz, mas faça a sua parte. E precisamos, irmão, restaurar o culto doméstico dentro da nossa casa. Quem recebe essa palavra, levante as mãos. Você recebe essa palavra, levante as tuas mãos. Uma casa onde a Bíblia tem a supremacia, Cristo é o seu fundamento, irmão. Uma casa onde ela tem prioridade, a Bíblia, Cristo é o fundamento dessa casa. Mas como é que Cristo vai ser o fundamento da casa se ninguém pega em Bíblia dentro de casa? Ninguém gosta da Bíblia dentro de casa, ninguém lê Bíblia em casa, ninguém estuda a Bíblia com os filhos. Como é que Deus vai ser o fundamento dessa casa, irmão? Não vai. Para Deus ser o fundamento da casa, a Bíblia tem que ser a supremacia. Irmão, bendita é a família que adora a Deus com alegria e vive em submissão dentro da vontade de Deus. Você recebe isso aqui? Quem faz de sua casa um altar a Deus, onde o fogo jamais se apagará. Transforme a sua casa em um altar a Deus, onde o fogo de Deus não vai apagar, aonde as influências satânicas não vão dominar e influenciar a tua casa e a sua família. Olhe para mim agora. Vai dando glória a Deus, igreja. Terceira lição que nós aprendemos: fortalecendo os laços do serviço a Deus. Irmãos, incentive a sua criança, a sua família, servir no serviço de Deus. Olhe para mim, vou falar algo agora muito interessante aqui. Olha aqui, ó, quantos instrumentos parados, quantos serviços na casa de Deus precisa ser feito, irmão. Incentive a sua criança a ser um servo de Deus, a ser um levita, a ser um instrumento na mão de Deus. Hoje eu abri um vídeo, irmão, muito engraçado. É um pai com violão e o bebê novinho ainda, já está durinho, e o pai comprou uma bateriazinha para ele, e ele batendo assim, e ele já batendo ali, o pai incentivando. Quando ele crescer, irmão, tenho certeza que aquele menino vai ser um baterista. Levante as tuas mãos, influencie a sua família no serviço de Deus, irmão. Não deixe esse menino só olhando, não. Olhe para mim. O povo de Israel entrou na terra prometida, mas eles não abriram mão do embaraço da idolatria dos povos pagãos, irmãos. Eles possuíam agora, olhe para mim, eles tinham terra, mas eles não estavam libertos da idolatria. Eles tinham uma terra agora que manava leite e mel, mas ainda estavam influenciados pela idolatria. O desafio de Josué foi grande, foi informar que Deus não tolera a indefinição. Josué está dizendo para o povo, olha povo, Deus não tolera a indefinição, ou nós vamos servir a Deus, ou nós servimos a outros deuses. Vocês devem decidir a quem vocês devem servir, porque não dá para continuar em cima do muro. Levante as tuas mãos, olhe para alguém do teu lado e diga: não dá para continuar em cima do muro, porque Deus não tolera indefinição. Josué está dizendo: se vocês querem servir a outros deuses, vocês podem. Se vocês querem fazer outras coisas, vocês podem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Levante as mãos e declare isso aqui comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não se pode aceitar a inconstância. Olhe para mim agora. Josué, irmão, ele toma a dianteira e lidera a sua casa. Irmão, não deixa que ninguém de fora lidere a sua casa. Você é o líder da sua casa. Você decide o que entra, você decide o que sai, você decide o que faz dentro de casa. E eu quero liberar uma palavra. Levante as tuas mãos. Tenha cuidado com intromissões, irmão. Eu não sei se você conhece gente, irmão, que não pode receber um sorriso de nosso que já está se intrometendo. Você conhece alguém assim? Levanta só meia mão para não desconfiar. Não deixe, irmão. Não deixe ninguém. Quem tem que liderar a sua casa é você. Josué toma a dianteira, passa na frente e diz: eu e a minha casa. E é firme, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como se Josué estiver dizendo: aqui na minha casa não vai ter bagunça, aqui não vai ter coisas que desagradam a Deus, aqui não vai ter comportamento que desagrada ao Senhor. Eu sou uma liderança firme e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E uma liderança firme não precisa estar gritando não, mas é só falar uma vez. Falou, pronto. E segura. Olhe para mim. Lidere a sua casa. Olhe com muita educação para alguém e diga: lidere a sua casa. Chame para si a responsabilidade de liderar a sua família no serviço de Deus, irmãos. Chame para você. Diga: responsabilidade minha de liderar a minha casa, liderar a minha vida, a minha família no serviço de Deus. Agora olhe para mim. Hoje muitos homens estão abandonando o seu posto de liderança. E quem está liderando hoje ou está tentando liderar é a esposa, é a mãe. Porque o pai não tem mais rédea. Às vezes a esposa até tenta, joga para ele joga para ela de novo a responsabilidade. Aí vai nascendo uma geração frágil, uma geração que não entende o que é limite, irmão. Quem trabalha com jovem aí vê a luta que é, sim ou não? Porque como não tem um homem que lidera, que tem liderança, não tem mais limite. A pessoa faz o que bem quer. Complicado. Olhe para mim. Deus, ele delega essa responsabilidade, ou seja, muitos homens delegam a responsabilidade à esposa, porque esses homens são omissos e são até covardes, porque não querem liderar a sua casa. Irmãos, olhe para mim agora. É preciso ressaltar que a liderança espiritual da família cabe ao homem. Eu vou repetir. 1, 2, 3. A liderança espiritual da família cabe ao... Vamos falar bem forte? Vamos lá. A liderança espiritual cabe ao homem. Isso. Mais forte, diga: ao homem. Então nós que é homem tem que se despertar. Porque a liderança cabe a nós. Olhe para mim. Ele precisa, irmãos, ele precisa ter coragem para assumir o leme e conduzir a família nessa bendita viagem no serviço a Deus. Irmão? Irmão, eu luto para assumir essas responsabilidades aqui na minha casa. Eu não deixo a minha esposa estar se batendo, não. Digo para ela: fique despreocupada, pode deixar que eu levo a bronca no peito, que o cabra aqui é eu. Então quem tem que sofrer para segurar a rédea aqui é eu. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Hoje eu já parei de falar, mas antigamente eu falava para ela: fique quieta, que você não casou com tomate não, foi com homem. Levante as suas mãos. Você não casou com uma melancia não, foi com homem.
Homem, assume a responsabilidade. Precisamos de pais que criem os seus filhos no temor do Senhor. Precisamos de crentes que sirvam a Deus com fidelidade em meio a uma geração corrompida, irmão. Precisamos de homens. Então olhe para mim. Pastor, mas o meu marido não quer assumir responsabilidade. Joga em cima dele. Chuta a bola para ele. Vai chegar um momento que ele vai ter que assumir a responsabilidade espiritual dessa casa, espiritual dessa família, como Josué fez. Josué assumiu a responsabilidade. Ele não jogou em cima da esposa, dos filhos, mas ele assumiu no peito e diga: eu estou decidindo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse eu aqui, irmão, olhe para mim, é um eu de homem. É um eu de homem, de autoridade, não é de autoridade. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos assumir a responsabilidade dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Seja uma influência positiva para a sua família. Glória a Deus. Vamos fazer um louvor aqui, irmão Daniel. Irmão, junta aí a tua família do teu lado aí, junta. Vem aqui a minha esposa, vem aqui o Roger, vem todo mundo. Vem aqui, junta aí. Junta a sua família aí do teu lado, nós vamos orar. O Senhor vai nos ajudar a nós ser uma influência positiva para a nossa família. Glória a Deus. Seja uma influência positiva para a sua família. Nós vamos orar aqui agora, vamos clamar a Deus aqui agora, vamos buscar a presença de Deus aqui agora. Ore comigo, apresente a sua família agora nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus e eterno soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos diante desta mensagem, estamos diante desta palavra, Senhor. Ó Deus, sendo uma influência positiva para a nossa família. Ó Deus, e aqui, meu Pai, nós tomamos exemplo de Josué. Josué foi um homem, Pai, que tomou, ó Deus, a liderança. Ele não passou para alguém, ó Deus, mas ele assumiu a responsabilidade espiritual da sua família, a responsabilidade espiritual da sua casa, Pai. É responsabilidade do homem, ó Deus, Senhor, a liderança espiritual da família, que nós possamos, Pai, ó Deus, estar na posição, estar, meu Deus, compromissados, estamos, meu Deus, na prontidão, Pai, ó Deus, diante do Senhor, e nós buscamos o Senhor aqui agora. Vai dando para nós a direção, Pai, vai dando agora para o teu povo a direção, Senhor, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há na tua palavra. Ajuda a tua igreja agora, Pai, ajuda os teus filhos agora, ajuda nós sermos uma influência, ó Deus, dentro da nossa casa, uma influência positiva e não negativa, Senhor, que nós sejamos exemplos, que nós tenhamos uma liderança firme, Senhor, que na nossa casa tenha uma liderança firme, Senhor, que nós venhamos servir ao Senhor com a nossa casa, que nós venhamos restaurar o culto doméstico, Senhor, que nós venhamos servir ao Senhor, Pai. E nós declaramos agora, declare comigo, igreja: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, não passaremos a responsabilidade espiritual da nossa casa para ninguém, Pai, mas nós vamos liderar a nossa casa, vamos liderar a nossa família, Pai. Seremos a influência para os nossos filhos, seremos influência para nossas esposas, para a nossa casa, Pai. E declaramos agora, diante de toda a influência deste mundo, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha esposa, Pai, se comprometemos em servir mais ao Senhor. Ó Deus, eu, a minha esposa e o Roger se comprometemos em servir ao Senhor. Olha aí os teus filhos, Pai. Essa mamãe que se compromete aí, Pai, em servir ao Senhor com a sua família. Ó Deus, esse esposo que se compromete a cada dia de servir ao Senhor com a sua casa, Pai, e não vai abrir mão da liderança do lar, não vai abrir mão da liderança da família. Venha sobre nós aqui agora, Pai. Vem sobre o teu povo aqui agora, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa esta casa, Pai. Abençoa esta família, Senhor. Abençoa este lar, Pai. Abençoa esta casa, Senhor. Abençoa este marido. Abençoa este pai. Que ele continue firme, Senhor. Sua graça e paz. Receba esta palavra dentro do teu lar, igreja. Receba esta palavra no meio da sua família. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém.
tua família e teus filhos e os filhos dos teus. Receba essa palavra. Que as bênçãos se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e o teu rosto, teu sorriso. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. E Deus abençoe, irmão, a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Pode tomar o assento. Glória a Deus. Os irmãos da live, Deus abençoe. Pode concluir lá em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus, a sua vida, você que veio, você que está aqui. Que Deus possa continuar, irmãos, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Dê um aplauso aí bem forte para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pode concluir em nome do Senhor. Irmãos, eu vou apresentar aqui mais uma criança. Glória a Deus.